Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Meu nome é Karina. Eu sou Karina de França Silva, eu sou mais conhecida como Karina França. E eu estou aqui muito feliz. A Eliane acabou de entrar. Bem-vinda, Eliane. Bem-vindes, todes, todas e todos. Boa noite, excelente noite. Eu estou aqui muito alegre. Sabe por quê? Porque eu me dei conta que a gente está indo para a oitava aula de sociologia, tá? Então, assim, eu estou muito feliz porque eu estou aprendendo com vocês, é prazeroso estar com vocês. E, gente, essa é a oitava aula, então a gente já viu muita coisa, a gente já debateu sobre muita coisa, a gente já teve aí encontros com temáticas muito interessantes que dialogam muito com o nosso cotidiano, com a nossa existência. E a aula 8, a aula preparada de hoje, não vai ser diferente. É uma aula que foi preparada com muito carinho. A princípio, eu conversei com os demais professores da frente de humanidades que o tema da aula de hoje, a nossa aula 8, seria território, identidade e patrimônio. Mas aí, mexendo nos meus arquivos, né, nos meus esboços e preparações de aulas anteriores, eu me dei conta que no nosso percurso, em algum momento, a gente conversou um pouquinho já sobre patrimônio, né? A gente conversou um pouquinho sobre identidade. Aí eu falei, quer saber? Para essa aula 8 eu vou mexer um pouquinho, tá? E decidi trazer para vocês uma pessoa muito especial, um intelectual brasileiro, genuinamente brasileiro, muito importante, que é o Milton Santos, tá? Infelizmente, ele não está mais entre nós, ele está em outro plano, tá? Mas, enfim, um grande brasileiro, um grande intelectual, um geógrafo conhecido globalmente. Milton Santos, um brasileiro, ele não é conhecido apenas no Brasil. Inclusive, o reconhecimento dele é ainda maior no exterior. Então, independente do campo de atuação dele, que foi a geografia, mas o que ele abordou durante toda a carreira brilhante dele dialoga muito com a sociologia, né? É o que a gente costuma dizer na academia, que o Milton Santos, ele é um intelectual mais que completo. Ele não se contentava apenas ficar no seu campo de formação, no seu campo de atuação. A produção de conhecimento dele era tão maravilhosa, altamente complexa e profunda, que ele conseguia dialogar com outras áreas do conhecimento. Milton Santos falava de cidades, Milton Santos falava de populações, Milton Santos falava do espaço, Milton Santos falava como a cidade de São Paulo, ela tem várias nuances, por exemplo, tá? E eu vou passar para vocês os links, tá? Que me ajudaram a preparar a aula de hoje, mas antes de colocar o link aqui para vocês no chat, não se preocupem, se eu não passar aqui no chat, eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp para vocês terem acesso, tá? Links muito importantes sobre o Milton Santos, um primeiro link daquele site Brasil de Fato, né, que apresenta um apanhado muito interessante da vida e obra e contribuição de Milton Santos, e depois 2 vídeos, tá? Um vídeo mais curtinho, produzido pela Nexo, tá? Um vídeo bem curto, mas ao mesmo tempo muito bem produzido, porque apresenta uma visão geral
da produção de Milton Santos, e depois um vídeo maior, que na verdade é um filme, foi um documentário de 2006, produzido pelo Silvio Tendler, chamado Encontro com Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá. Então, na verdade, pessoal, como eu sempre falo em todas as aulas, no tempo de vocês, na disponibilidade de vocês, vocês podem ter acesso a esses links, que são materiais diferentes entre si, cada um mostrando a sua maneira o que foi apresentado aqui na aula. Um vídeo curtinho, um filme, né? Um audiovisual mais longo para quem tiver paciência de assistir, e um texto de um site, o Brasil de Fato, que apresenta de uma forma muito clara a contribuição desse intelectual que a gente vai estudar hoje, né? O intelectual Milton Santos, que foi a grande inspiração, né, que me ajudou, que me inspirou a preparar a aula de hoje para vocês. Na verdade, para além dos slides, eu vou ler também trechos de 2 livros do Milton Santos. O primeiro é esse bonitão aqui. Eu acho esse livro muito bonito, principalmente porque o título do livro e o nome do Milton Santos é num tipo de letra assim meio clássico, né? Lembra, quando eu olho assim, lembra, parece título de filme, de novela, ficou tão lindo esse livro. Esse livro chama-se Pensando o Espaço do Homem. Esse livro, pessoal, essa edição é de 1997. Eu vou ler daqui a pouquinho um trecho desse livro para vocês, esse livro que me ajudou muito a pensar a aula de hoje, e um outro livro que também me ajudou muito, que me deu muita inspiração, né, que me ajudou a montar essa aula de hoje, é esse livro aqui do Milton Santos, Metrópole Corporativa Fragmentada. A edição que eu utilizei, esse livro aqui, ele é, deixa eu ver a ficha técnica do livro. Esse livro aqui é de 2009, tá? Ele foi, na verdade, reeditado, né? Ele foi publicado novamente, é a edição de 2009. Então, na verdade, eu vou ler durante a aula pequenos fragmentos dessas 2 obras que me ajudaram a montar a aula de hoje para vocês. Então, eu vou compartilhar os slides, tá? A qualquer momento, vocês podem me interromper, a qualquer momento, vocês podem dar a contribuição de vocês, tá? Fiquem muito à vontade, porque as nossas aulas, na verdade, elas não são feitas para avaliar ninguém. Eu não estou aqui para avaliar ninguém, eu não estou aqui para avaliar vocês. Na verdade, nós estamos aqui partilhando de saberes, porque, na verdade, eu aprendo muito é com vocês, né? E eu quero saber se essa aula também vai fazer sentido, eu quero saber quais são as percepções, né, que vocês vão ter durante a aula, e eu quero muito que vocês falem durante a aula, tá bom? Então, eu vou partilhar aqui o slide preparado para a aulinha de hoje. Vocês conseguem ver o slide, pessoal? Vocês conseguem ver? Falem para mim, por favor. Vocês conseguem ver? Porque eu não consigo ver o chat agora. Sim, professor, tá dando para ver. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, na aula de hoje,
a gente vai falar um pouquinho de território, paisagem, identidade. Eu preparei aqui alguns slides para vocês, para nortear aqui o meu raciocínio, mas na verdade eu não vou seguir à risca a sequência desses slides, por quê? Eu quero que vocês participem da aula, né? Eu sinto vocês, por vezes, bem tímidos. Então, eu já vou lançar aqui umas perguntinhas para quebrar esse gelo. A primeira perguntinha é essa daqui, gente. O que é território? Tá? Para vocês, o que é território? Quando a gente fala essa palavrinha território, o que vem na cabecinha de vocês? O que vocês pensam como território? Eu quero aprender com vocês hoje. Vou fazer de conta que eu esqueci o que é território. O que é território, pessoal? Fala aí, Ainê, o que é território para você, minha linda? Quem dá mais? Quem dá mais? Estou esperando. O que é território? Eu diria que é o lugar onde moramos. Nossa casa. Quem deu essa contribuição linda? Como é seu Eu, nome? Gregório. Gregório. Olha só que interessante. Então, para o Gregório, por exemplo, é onde a gente mora. Pode ser a nossa casa, um território. Uhum. Excelente, Gregório. Alguém teria uma outra ideia do que seria território? A Graziele Moreira disse que é um espaço delimitado. E o Cauê disse locais, lugares. Uhum. Então, estamos de acordo que território é um lugar. A gente pode acordar assim, que território é um lugar? Sim, é um ambiente onde é habitado. Sim, tá? Então, como eu falei no início da aula, eu resolvi me inspirar em Milton Santos, que na verdade foi um grande geógrafo, então faz sentido a gente falar de território e lugar e associar um geógrafo. Faz sentido para vocês? Acho que sim. Acho que faz sentido, né? Acho que faz sentido. Mas quando a gente começa, né, quando a gente começa a pesquisar território, né, quando a gente volta um pouquinho no tempo, a gente percebe que lá no século XVIII, a palavra território era muito usado no campo da biologia, tá? A biologia usava muito o termo território quando se referia às espécies e como as espécies se utilizavam das áreas para se desenvolver e desempenhar as suas funções vitais. E esse termo território, né, ele foi, ele foi apropriado pela geografia e ele dialoga muito com um outro termo que a gente conhece bastante, que é espaço, tá? E quando a gente pensa em território, né? Teve uma pessoa aqui que brilhantemente citou a casa, né? Deu como exemplo a própria casa. Então, quando a gente pensa a casa como um território, não tem como a gente desassociar a ideia de um grupo de pessoas, né? Que ocupam um espaço e, em conjunto, formam um território. Então, aqui eu estou fazendo uma brincadeira com vocês, fazendo associações de palavras e utilizando o próprio exemplo que vocês deram, tá? Da casa, para mostrar, sim, que
Um território é um lugar, né, que dialoga com a geografia, então não foi à toa que eu escolhi o Milton Santos, que é um grande intelectual brasileiro, né, para inspirar a nossa aula de hoje. E gravem uma coisinha que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente se depara com a palavra território, associem território a poder, tá? Então, independente de ser uma casa, independente de ser um país, independente de ser uma empresa, em todo e qualquer território, o poder está em movimento, tá? Então, essa ideia de associar território e poder é fundamental, tá? Então, tenham isso anotado aí no bloquinho de anotações de vocês, no caderninho. Então, coloca território barra poder, tá? Essa duplinha, né? Essas duas palavras, nas leituras que vocês farão, elas estarão sempre associadas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho desse lindo. Vocês viram aqui a imagem do Milton Santos? Já rodou aí para vocês? Sim, apareceu. Esse lindo, tá? Milton Santos, esse gênio, esse iluminado brasileiro, Milton Santos, que nasceu no ano de 1926. Ele nos deixou em 2001. Esse cara, gente, ele é conhecido, ele é reconhecido globalmente, tá? Como um dos maiores geógrafos brasileiros. Ele nasceu na Bahia e foi responsável por desenvolver novas compreensões de conceitos como espaço geográfico, lugar, paisagem e região. Defendeu que o uso de um território é político e deve ser estudado para entender as sociedades. Deu atenção especial para a economia urbana dos países tidos como subdesenvolvidos, o nosso, por exemplo, e acredita que, uma vez unidos, os povos darão novo sentido à humanidade. Então, estudar Milton Santos, estudar esse brasileiro genial é fundamental para a nossa formação, né, para entendermos quem somos, e também é uma ação política porque ele vai em coisas muito importantes que dialogam profundamente com o nosso cotidiano. Eu gosto muito de mostrar a carinha, né, dos autores que a gente estuda. E eu tenho um imenso prazer de mostrar Milton Santos, esse homem baiano, esse homem negro brasileiro, tá? Que teve uma trajetória incrível, tá? Ele viveu no exílio e ele fez do exílio dele uma grande oportunidade de alavancar os seus estudos, e depois ele retorna para o Brasil, deu aula, orientou muita gente. Eu tenho amigos que foram alunos de Milton Santos e se lembram com muita saudade e carinho desse professor maravilhoso. Então, nos vídeos que eu vou passar para vocês os links, vocês vão se apaixonar. Vocês vão ficar impressionados com a trajetória desse homem e a contribuição dele. Então, o que vocês falaram sobre território, a primeira pergunta, né, que eu lancei para vocês, tem tudo a ver com o trabalho desenvolvido pelo Milton Santos. Agora aqui vai uma outra perguntinha para vocês. A nossa identidade depende do território ao qual pertencemos, pessoal? A nossa identidade, quem a gente
ela está vinculada ao lugar que a gente mora? O que vocês acham? Quem gostaria de contribuir com essa questão? A Inê, o que você acha? Grego, o que você acha? Cauê, a Lívia, o que vocês acham? Vocês acham que dependendo do lugar onde eu moro, a minha identidade ela vai ser diferente? Eu vou me identificar, eu vou me reconhecer de uma forma diferente, se comparado a outros grupos? Se eu moro, por exemplo, num bairro onde eu tenho um bom transporte coletivo, se eu moro, por exemplo, próximo a uma estação de trem ou metrô, a minha identidade ela vai estar mais fortalecida se eu me comparar a uma pessoa que mora num local, num território que não tem um transporte coletivo decente. Vocês acham que essas pessoas elas serão impactadas de forma diferente? O que vocês acham? Vocês conseguem perceber que o que somos está completamente atrelado ao território que a gente ocupa? Que nós estamos, sim, completamente colados, vinculados, aderentes ao espaço, ao território que a gente transita? Sim, concordo. Né? Por isso que é tão importante a gente votar direito e lutar para que tenhamos acesso a boa escola, a um bom posto de saúde, a uma boa biblioteca, a um bom hospital, porque ter acesso a esses direitos e a esses locais, a esses espaços, a esses territórios, esses acessos, eles estão diretamente ligados e constituem a nossa identidade. Vocês conseguem fazer essas intersecções? Vocês conseguem fazer esses entrelaçamentos? Vocês conseguem criar esses elos comigo? Sim. Tá? Então, assim, essa aula é para provocar, tá? Eu não vou dar necessariamente respostas. Respostas talvez vocês tenham a ler o texto indicado e assistindo os videozinhos que eu também vou indicar. A aula de hoje é para provocar e atiçar vocês a pensar nessas coisas, tá? E essa aula eu vou provocar bastante porque nós estamos num cenário social, político, econômico bem nebuloso que a nossa ação, né, através do nosso voto é fundamental para alterar, né, para melhorar os territórios aos quais pertencemos, ok? Porque a nossa identidade ela é impactada diretamente com essas questões, tá? Então, assim, falar de Milton Santos, falar de identidade, né, falar de território é fundamental, é fundamental. Então, agora eu vou ler para vocês um trechinho, tá? Desse livro lindo do Milton Santos, Pensando o Espaço do Homem. Exatamente na página 38, tá? Tem aqui um subtítulo: Espaço, Forma
estrutura, função. O espaço social, como toda realidade social, é definido metodologicamente e teoricamente por 3 conceitos gerais: a forma, a estrutura e a função. Isto significa que todo espaço social pode ser o objeto de uma análise formal, estrutural e funcional. Entretanto, seria um erro conduzir cada uma dessas análises em separado. A interpretação de um espaço ou de sua evolução só é possível através de uma análise global que possa combinar simultaneamente essas 3 categorias analíticas: forma, estrutura, função, porque a relação não é somente funcional, como estrutural. Consideramos que ao menos equivalentes aos termos de um todo existente ou uma totalidade, tá? Por que eu quis ler esse trecho do livro para vocês? Porque essas palavrinhas, né, quando a gente começa a pensar e a discutir, a debater sobre elas, a minha identidade, a identidade do grupo a qual pertenço, está intimamente ligado ao território, ao lugar que estamos. Então, não tem como separar. Então, Milton Santos nos apresenta que essas coisas, elas precisam ser analisadas em conjunto. Vamos para o próximo slide aqui. E o que podemos pensar sobre paisagem? A gente falou um pouquinho de identidade, território e paisagem, né? Eu achei brilhante o exemplo de território que vocês deram, porque vocês deram como exemplo a casa. Agora eu gostaria de pensar com vocês sobre paisagem. É um parque bem bonito, um bosque todo florido. Animais em todo lugar. Sim. Vidros. Paisagem, isso é muito forte. Tá? E para Milton Santos, essa questão da paisagem é uma coisa muito forte, pessoal. É uma coisa muito forte. Alguém gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da paisagem? A paisagem, pessoal, ela é igual para todo mundo? Agora vamos agora pegar um pouco mais pesado. A paisagem é igual para todo mundo, né? Porque quando vocês falaram em território, vocês deram brilhantemente o exemplo da casa. Agora vamos pensar a casa como paisagem. A casa, ela é igual para todo mundo, gente? Não. Tá. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Porque a paisagem, ela não representa o todo, tá? A paisagem, ela está aí para ser modificada, tá? A paisagem, ela é uma questão bem da ordem sensorial, tá? Então, a paisagem, ela é algo que eu vejo, tá? Então, se nós tivéssemos mais justiça social, as paisagens, elas seriam mais semelhantes. Vocês concordam comigo nessa questão? Mas o que vivemos são paisagens distintas. Sim. Tá? Então,
É dentro desse entendimento que agora eu vou ler um fragmento do outro livro do Milton Santos, Metrópole Corporativa Fragmentada, tá? Por isso que eu repito que a paisagem não representa o todo, a paisagem é uma fragmentação, tá? Na página 60 desse livro, ele fala em centro e periferia, a cidade carente. Ele está falando da nossa cidade, ele está falando da cidade de São Paulo. E olha que eu peguei, gente, uma edição já antiga, tá? Essa edição aqui, ela é de 2009, mas as paisagens não mudam. Centro e periferia, a cidade carente. A oposição entre a cidade visível e a cidade invisível, subterrânea, é chocante. A paisagem urbana se estende muito mais depressa do que os serviços destinados a assegurar uma vida correta à população. Desse modo, a parcela maior da sociedade urbana, em grau mais ou menos grande, fica excluída dos benefícios do abastecimento de água, dos esgotos, do calçamento, dos transportes, etc. Eis aí também um dos aspectos mais chocantes dos contrastes entre centro e periferia, tá? Então, gente, eu escolhi a dedo 2 fragmentos, tá? De 2 livros importantíssimos desse brilhante brasileiro que foi Milton Santos, tá? O primeiro fragmento que eu li para vocês foi desse livro, Pensando o Espaço do Homem, tá? E esse último fragmento que eu li agora para vocês é desse livro, Metrópole Corporativa Fragmentada. Esse homem, gente, ele morreu em 2001, tá? Eu li 2 fragmentos de 2 livros relativamente antigos de Milton Santos. Mas, sinceramente, pessoal, não parece que eu estou falando de hoje? Sim, Eu parei de partilhar com vocês? Parou, sim, né? Carol. Vocês conseguem me ver? Sim. Então, assim, não dá a impressão que ele acabou de escrever para nós agora? Não dá a impressão que ele que escreveu e falou assim, Karina, mostra para os queridos do Emancipa Bitita isso aqui. Não dá a impressão que ele escreveu essa tarde para nós? Verdade. Né? Então, assim, eu vou tentar partilhar aqui para vocês no chat essas Professora, inspirações. Oi, querido, pode a falar. Inê deu um exemplo de paisagem. Montanha é onde vemos a distância. Sim, E na sim, parte de território, ela diz é uma grande extensão de terra. sim, sim, porque na verdade a palavra território ela é polissêmica, né? O que significa uma palavra polissêmica? Ela tem vários sentidos, né? A palavra território, né? A palavra espaço, a palavra paisagem. Eu trouxe essas palavras para vocês, todas elas são polissêmicas, elas têm vários sentidos, mas eu tentei trazer essas palavras numa análise sociológica, né? A gente não pode se esquecer que hoje estamos aqui reunidos numa aula, na aula 8 de sociologia. Então, quando a gente joga essas palavras
no âmbito social, quando a gente começa a falar da cidade de São Paulo, quando a gente começa a pensar no local onde a gente mora, quando a gente começa a pensar na nossa sociedade desigual, a gente começa, né, a pensar nesse fragmento que eu acabei de ler aqui, do Milton Santos, como a maioria da população não tem acesso a questões básicas, como ele próprio traz, transporte, saúde, saneamento básico, água encanada, serviços de esgotos, do calçamento, né? Então, essas palavras que eu trouxe hoje para vocês, elas têm sentidos plurais, mas quando a gente joga essas palavras à luz da sociologia, a gente percebe o quanto a nossa sociedade é desigual e como é importante a gente ter acesso como um autor da genialidade de Milton Santos, que nos expõe claramente essas mazelas sociais e como ele pôde descrever, né, a nossa sociedade lá atrás e como a gente consegue ler em cada linha de Milton Santos que a nossa sociedade não mudou, ela continua a mesma, infelizmente, tá? Então, eu vou tentar aqui, meus queridos, colocar os links para vocês. Caso eu não consiga colocar no chat, fiquem muito tranquilos que eu coloco no WhatsApp, tá bom? Mas vamos falar mais um pouquinho, que a aula não acabou. O que vocês acharam? O que vocês estão achando? Querem falar mais um pouquinho? A aula fez sentido para vocês? Tá adorando a aula, Grego? Bonitinho. Gostou, Inê? Falar dessas coisas, pessoal, eu vou ser bem sincera com vocês. Obrigada, Ainê, obrigada, Cauê. Faz refletir muito mesmo, viu, Grego? Laila, obrigada, Laila. Maravilhosa é você, viu, meu amor? Então, ainda mais nesses tempos difíceis, né? Isso, estamos vivendo tempos nebulosos, tempos difíceis, mas é importante a gente falar disso, porque nós precisamos abrir os olhos, tá? E a gente precisa, sim, construir uma sociedade mais democrática e mais justa. E quando a gente tem acesso a esses materiais, quando a gente tem acesso a autores como Milton Santos, a gente fica mais esperto, né? Então a gente fica mais lúcido, a gente fica mais atento e com mais vontade de mudar essa realidade, tá? Então eu consegui compartilhar aqui, meus queridos, os links, tá? Fiquem à vontade. Então tem um vídeo pequenininho produzido pela Nexo, que dá um panorama geral sobre a contribuição de Milton Santos. Tem um texto da Brasil de Fato, um texto que eu considero muito bom, e tem um filme, que na verdade é um documentário belíssimo, do Tendler, né, de mais de 1 hora, né, que vai apresentar questões que dialogam com diversas disciplinas, não apenas com sociologia ou geografia. Então, vocês aí terão acesso a um material muito rico, é um material que costuma cair, né, em vestibulares, nos mais concorridos, inclusive. Espero que a aula tenha feito sentido para vocês, para mim fez muito sentido, e é uma aula para a gente refletir. Eu agradeço a presença de vocês,
As contribuições foram muito boas e eu adorei o exemplo da casa como território. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Olha aqui que bonito. Olha só. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Cuidem-se. Boa noite a todos, viu? Obrigada. Eu amei a sua presença, Inê. Muito obrigada. Boa noite, Laila. Boa noite. Obrigada, gente. Até a próxima aula. Obrigada, Cauê. Vocês são muito queridos. Boa noite, pessoal. Obrigada a presença de todos.